Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado, hoje mais uma segunda-feira, iniciando mais uma semana, dia 15 de setembro, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, tudo bem? Bom pessoal, Ibovespa aí hoje trabalha com uma alta forte, tá? De 1%, tá? 1% de Ibovespa, a maioria dos papéis aí voltaram a andar forte já no início dessa semana, beleza? Coisa boa, né? O Ibovespa continua, tá, pessoal? O alvo agora de curto prazo é o 146.980, 147 mil pontos. Ele segue renovando o máximo. Eu já comentei o contexto ali detalhado no vídeo de sábado, né? Caso ele venha fazer correção, que eu achava mais provável essa semana, ainda acho, né? A semana está só começando, mas enfim, por enquanto estamos errados, né? Porque a bolsa já inicia a semana aí com mais pressão compradora, pelo menos no início agora da semana, tá? Suporte aqui do Ibovespa de curto prazo, 139.538, tá bom? O dólar fraco, tá, pessoal? Cai hoje aí mais forte, 0,60, entra naquela região de suporte lá de médio prazo, tá? O limite desse suporte é a região de 5.300, tá? Então dólar aí continua ainda fraco para baixo, mesmo trabalhando em cima de uma região de suporte importante de médio prazo. Tudo bem? Deixa eu só ajustar um negócio aqui. E arrumar aqui para vocês. Para ficar certinho. O S&P 500, tá, pessoal? Hoje sobe aí 0,40% positivo, segue movimentação para cima. Tá? Aqui nós podemos até projetar essa última impulsão do ativo, olha, do índice, né? Próximo alvo ele quase cravou hoje, inclusive nos 6.630, depois lá em cima 6.700 é o próximo alvo do S&P 500. Tá? O Usatec, que no caso é o índice da Nasdaq, sobe aí mais forte, tá, pessoal? Negocia 0,70 no dia de hoje. Aciona um novo pivô, tá? Rompimento aqui desse topo, olha. Ou seja, ele aciona mais um pivô, segue essa movimentação para cima, por enquanto aí cancelando a possibilidade de um recuo, tá? Não podemos esquecer que ele tem esse padrão aqui, olha, que é um alargamento. Padrão só de correção complexa, né? Vou deixar marcado só para ver como é que ele vai se comportar aqui em cima, olha. Nos 24.800 pontos, tá? Mas segue a expectativa aí de alta, sobe forte, deixa eu ver o volume. O volume um pouco fraco, tá? O volume é abaixo da média, volume decrescente com movimento de alta, mas segue a expectativa de continuar o movimento para cima, tá? Ainda em linha com esse movimento, região de defesa aqui de possibilidade de formação de fundo ascendente, tem essa região aqui, olha. Tá? Dos 23 que ele pode vir e fazer o pullback para dar sequência no movimento. O Dow Jones ainda segue aqui corrigindo no dia de hoje um pouco mais fraco, mas já trabalhando com um contexto de pivô de alta confirmado. Tá? O próximo alvo fica lá nos 46.600 pontos. O setor industrial dos Estados Unidos, que é o Dow Jones, fez o rompimento e confirmação do pivô aqui na quinta-feira e traz essa expectativa novamente aí para cima, tá? De um movimento mais direcional. O DXY segue sofrendo, né? Ao invés de se segurar nessa região de suporte, está com cara de querer perder. Hoje negociei a 0,33 de queda, perdendo a região dos 97, sugere um reteste nos 96,60, tá? Minério de ferro, olha que coisa linda, né? A gente tinha mapeado esse movimento há, acho que 1-2 semanas atrás, né? E olha lá, ele vem confirmando o pivô de alta, fez o processo de pullback, olha, já está com cara de querer renovar máxima novamente, tá? Que agora já pode subir para cá, olha. Esse movimento aqui, que confirma o pivô, ele rompendo esse novo topo, dando sequência nessa movimentação. E assim como nós comentamos, a partir desse momento, o índice de minério de ferro ganha aí uma expectativa de voltar a trabalhar com movimento direcional, nesse caso para cima, rompendo essa congestão aqui anterior. Vamos ver se ganha tração aí o índice agora, trazendo o movimento mais para cima, tá? O ouro sobe forte hoje mais 1%, crava mais um alvo, né, lá da região dos 3.681 dólares.
Próximo alvo, faixa dos 4 mil dólares, tá? O ouro que segue subindo aí em linha reta, faz correção curta, rompe máxima, movimento bem bonito do ouro, tá? Outra região aqui, caso ele venha fazer um pullback um pouquinho mais para baixo, né? Tem essa região de defesa aqui, tá? Mas o trem segue firme para cima, né? Ele não tá com cara de corrigir não. A prata é outra que continuou subindo forte, 1,16 de alta, próximo alvo 44 dólares, tá? Bem bonito o movimento aí da prata. O Bitcoin inicia a semana com um pouco mais de correção, negocia aí 0,15, movimento basicamente travado, tá? O Ethereum também cai aí 2,62. Quem sabe agora nessa correção, né? Correção não, perdão, nesse movimento para cima que não conseguiu renovar a máxima, ele volte para testar fundo e assim como eu já venho comentando com vocês, seria até interessante ele voltar abaixo desses 4 mil dólares, tá? Abaixo aqui desses 4 mil dólares deve pegar bastante pressão compradora, ok? Por enquanto, tentou renovar a máxima, né? Movimento fraco, ou seja, movimento de alta com volume caindo, possibilidade de falhar. Acho que já tinha comentado isso com vocês também na semana passada, né? Ondo também segue corrigindo. Link também segue aí corrigindo, né? Eu tinha comentado essa possibilidade de movimento. Quem sabe para jogar mais uma onda para baixo, perdendo esse último fundo interno aqui, retestando a região dos 19 dólares. Tá? E aí, claro, sugerindo possibilidades até de compra, né, com validações aí nesse caso, porque já não é mais montar a posição, e tem que fazer uma operação de fato para tentar subir uma parte com o papel, aproveitando essa tendência de alta do ativo. Tá? Dito isso, voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances e depois análise a pedido de vocês. Lembrando que caso queiram ver análise de alguma ação em específico, é só solicitar, né, deixar aqui nos comentários e eu trago a análise aí no dia seguinte. Tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque tá esquisito pra caramba isso aqui. Com a cara branca, velho. Que é isso? Enfim, MGLU, tá, pessoal? O Magazine segue subindo aí forte no dia de hoje, tá? Em linha reta. Continuo sem achar nada para fazer no papel, tá? Deixa subir em linha reta o ativo. Próxima região de resistência 11,42, tá? O papel sobe aí forte. Não tem mais o que fazer, só quem já está posicionado, tá? Mas nesse momento não tem nada para fazer. IDUC. IDUC deu compra hoje, tá, pessoal? Tá próximo do preço ainda, olha. Não sei se eu tinha comentado com vocês ou não esse aqui, mas eu já tinha separado aqui o ponto, olha. A compra seria um pouco mais embaixo, tá? Mas, como ele vem com esse fechamento de sexta, uma perna de baixo, e hoje faz um rebote para cima, fechando acima da máxima, no rompimento da máxima dessa barra aqui, sugeria a compra, né? O stop fica aqui embaixo para tentar pegar um movimento aí para cima do papel, tá? E aí depois a outra tentativa só aqui embaixo nos 12,80. São essas duas possibilidades, tá? RADL não vejo nada, tá lateral aqui em topo. BIF3, região de máxima, né, de movimento aqui principal, que é essa extremidade. Não vejo nada para fazer nesse momento, tá, pessoal? Só quem já está posicionado, fazer uma saída parcial aqui é bem válido, tá? O papel pode corrigir. Caso continue subindo em linha reta, eu não vejo ponto de entrada, infelizmente. FESA 4. Aqui já deu uma entrada um pouco mais de risco no 50% aqui, né? Do 6,30 nesse reteste, com stop lá abaixo da mínima. Outra possibilidade que eu comentei era um pouco mais abaixo no 6,17, com stop também embaixo da mínima, para tentar trazer o papel até essas regiões de resistência aqui, pelo menos 7,11, depois quem sabe 7,34, considerando que o papel volta a trabalhar em uma região de defesa compradora, de um movimento aqui de médio prazo, tá? Mas nesse momento eu não vejo nada, tá? A última possibilidade foi aqui embaixo no 6,30, foi de correção, né?
Asa 3. Cara, o papel ainda com volume bem fraco, tá? Eu gostaria de ver o papel um pouco mais abaixo aqui nos R$30. Ok? R$30 aqui, olha. 30,26 com stop abaixo dos 28 ali, olha. É que ainda assim ficaria um stop muito grande. Né? Um stop de 8% é bem pesado em asa 3. Então, ou diminui a mão, ou então aguarda. Aí não tem muito o que fazer. Ver se o papel volta aí em 50% desse range. É a única possibilidade. Tá? Ou então deixa ele testar. Testando essa região, deixando validações, gatilhos de compra nessa zona de defesa compradora. Aí sim eu fico mais confortável para buscar por compras nesse momento. Tá? Mas ele pode querer andar a partir daqui? Até pode, mas eu não estou gostando do volume. Se a gente fosse considerar ó, essa última quebra desse topo, que é o topo interno, que gera essa mínima aqui embaixo, e tudo isso já dentro de uma região de defesa, só que acima de 50% de toda a impulsão do movimento maior. Só para mostrar aqui para vocês, eu não vou deixar aqui para não atrapalhar, tá? Mas ele está aqui, olha, vou deixar aqui. Então, considerando todo esse impulso de alta, o papel ainda só testou aqui os 50%, né? O interessante é se ele tivesse violado um pouco mais para baixo, mas enfim, ele já deixa aqui a possibilidade de querer continuar o movimento, inverter, na verdade, o fluxo a partir daqui. Porém, se tem uma inversão de fluxo, que não aparece fluxo nesse caso de compra, dado que eu estou procurando uma compra, me mostra que essa região de interesse não é uma região de fato que tenha interesse comprador, pelo menos até o momento. Tá? Seria interessante se esse movimento de impulso aqui, olha, fosse acompanhado de volume comprador, que não é o que nós vemos. Tá? Aí sim eu ficaria até confortável em ter comprado ele aqui nesse reteste, olha, desse movimento menor. Ó, impulso, correção, região de reteste, compra aqui com stop abaixo. Mas esse movimento aqui não me chama muita atenção, tá? Movimento fraco. Se ele romper essa região aqui com volume comprador, ficaria mais confortável, tá? Ou então a segunda opção, assim como eu comentei, caso o preço volte para a região dos 29 aqui, 90, acompanhar aí o comportamento do preço, tá? Mas nesse momento o papel ainda fraco. SR 3 não vejo nada para fazer, tá? O papel subiu em linha reta. Última possibilidade de compra foi mais aqui embaixo, né? E aí utilizando até aquela questão do FGV que eu estou começando a trazer para vocês, né? O gap que teve aqui, olha. Mas ainda assim, deixa eu ver se ela chegou nos 50% desse range. Mais ou menos, né? Igualzinho, olha. Na fronteira do gap aqui, não chegou a fechar o gap que tinha no diário. E já fez um novo impulso aí para cima de novo. Tá? E agora não tem o que fazer aqui em cima. Tá? Só quem já está posicionado aí, beleza. O stop de médio prazo, você pode colocar aqui no 7,60. O papel acima dessa região aqui, olha... ele já briga em ponto de resistência aqui bem forte, tá? Então eu não vejo compra de maneira alguma, olha. Se eu fosse passar uma região para trás aqui, olha, uma faixa, eu tenho toda essa região de resistência, olha. Já vem desde aqui de trás, ó, suporte, suporte, resistência, resistência, ou seja, é uma faixa de negociação travada para o preço que toda vez que ele chega nela, ele sente dificuldade, tá? É uma região de trava. Então eu não vejo nada para fazer nesse momento aqui, tá? Quem está posicionado com médio aqui para baixo, aqui é um bom ponto para fazer inclusive uma saída parcial, beleza? JSLG3, um ótimo ativo, inclusive parabéns pelo trade, tá? Mas o que eu olho para o ativo nesse momento é essa estrutura mais visando o médio prazo, tá? Essa referência de alta aqui atrás, olha, esse fundo com esse topo, sendo um movimento de impulso, que quebra essa máxima aqui, olha, volta fazer uma correção de todo esse movimento. Deixa eu tirar isso aqui. E deixa eu tirar essas coisas daqui, senão fica muita coisa, né? Depois que ele for subindo, eu repasso isso. E aí, considerando dessa máxima, a mínima lá embaixo do fundo, o papel volta a corrigir lá no último nível, tá? De 79, se não me falha a memória, em uma região de defesa aqui de longo prazo e começa consolidar, ou seja, podendo ser uma reacumulação para que ele retome o movimento principal e quem sabe faça isso
e volte para o movimento dessa tendência aqui de alta anterior, que é topos e fundos ascendentes. Tá? Então é isso que eu estou monitorando já há algum tempo. Cheguei a comentar algumas possibilidades de operações de curto prazo para vocês, mas também cantei a bola falando que era um ativo aí bem interessante, inclusive para médio prazo. Eu colocando aqui o gráfico mensal, tira bastante o ruído do gráfico e acredito que fica muito mais simples nós conseguirmos perceber esse movimento. Perna de impulso, perna 1, isso aqui tudo como uma perna de correção, uma possível reacumulação para reiniciar um movimento de alta em direção ao seu topo principal, aqui em cima nos 12,32, tá? Então essa região dos 5,50, como eu comentei para vocês, foi uma boa região de compra para médio prazo. O stop um pouco mais aqui embaixo dos 4,90, um stop de 10%. Só de chegar nessa resistência da consolidação atual, o papel já andou 24%. Você poderia pensar em fazer uma saída com 25% da mão e carregar o residual, ok? Visando aí o médio prazo, tá? O papel tem expectativa para voltar lá para aquela região do topo dos 12,46 e nós já estamos falando aí de 126%, tá? Agora a próxima região que eu vejo, aí falando de um pouco mais de médio prazo, tá, pessoal? Que ele pode sentir, pode não, mas que ele deve sentir trava, enfim, ter briga de preço, essa região aqui dos 9,30, que foi a última trava de preço que ele andou 4 meses lateral, antes de dar mais uma pancada de baixa. Então aqui é um bom range de negociação, que o papel, como negocia nesse momento abaixo dele, quando ele chegar naquela região, é uma zona ali de importante resistência que deve ser levada em consideração. Tá? Mas isso olhando mais o gráfico mensal, que seria essa redistribuição aqui em cima no caso, né? Porque o preço cai, mas enfim, é um ativo que chama bastante atenção, só que assim, não tem compra mais nesse momento, tá? Porque ele está no meio de uma nova perna de impulsão que sai do 5,8 e nesse momento está em 6,63. Então, não vejo nada para fazer. O interessante seria até ele rasgar logo essa consolidação aqui para cima, olha. Rasgando essa consolidação para cima, aí, ok. A partir desse momento, ele fazendo as correções aqui para baixo, eu começo a procurar por validações de reentrada na compra, se for o caso. Beleza? Mas nesse momento já não tem mais nada para fazer. Agora, quem trabalhou apenas e exclusivamente curto prazo, foi compra nessas regiões de 5,30. O papel deu a possibilidade de fazer saída parcial em algum lugar aqui no meio da operação, subir em linha reta, então nesse sentido aqui foi até fácil. E o alvo final 6,88 já sem risco. Tá? Compra aqui embaixo, o alvo lá em cima de 31%. Beleza? Um ativo que eu lembrei, pessoal, que eu comentei com vocês, olha, várias vezes, aqui eu montei o estudo. Ó, Desk 3, olha lá na região de defesa, tá 3,30. Lembra que eu comentei? Era esse mesmo contexto, olha. O papel veio, deixa eu tirar isso daqui. Faz esse movimento de alta, volta a corrigir, ó, região de compra, 50% desse range. Eu deixei a ordem aqui de compra, o stop está aqui embaixo no 7,47, até agora está 3,30 positivo. A expectativa é tentar carregar o papel para quem sabe, caso ele volte a ganhar força, aqui para essa região dos 9,80, lembrando que estamos trabalhando aqui com essa leitura dentro de um movimento lateral, então próximo a essa região de suporte, que é confluência com uma zona aqui de médio prazo de suporte também, procuro por estruturas de compra para tentar carregar o papel até a extremidade contrária. Tudo bem? Espero poder ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.